Bom, dando continuidade então, vamos partir para a questão 42 da prova de 2018-2019. Vamos ver o que essa questão pedia para gente. Acompanha junto comigo. Considerando a função bijetora f definida por f de x igual a seno de x de domínio de menos π sobre 2 até mais π sobre 2 e de imagem de menos 1 até 1, obtém-se a sua função inversa denotada por arcosseno. O valor de cosseno do arcosseno de 1 sobre 3 é... Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é destacar as informações mais importantes que ele passou para a gente. Ele disse que a função f é bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Bom, eu acho já legal a gente começar fazendo um esboço desse gráfico, que independente se servir para resolução ou não, é bacana a gente enxergar a função que a gente está trabalhando. Então vamos lá, não sei se você lembra, mas aqui a gente já recorda como é o gráfico de uma função seno de x. Então vamos lá, vamos aqui para o cantinho, vamos ver como que fica este gráfico. Então a gente tem aqui o eixo x e o eixo y. Ele nos dá o domínio no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, ou seja, a gente vai ter uma limitação no eixo x, e essa limitação vai ser justamente em menos π sobre 2, que fica aqui, então menos π sobre 2, e do outro lado mais π sobre 2, e também ele nos diz que a imagem varia de menos 1 até mais 1. Ou seja, ao invés de uma limitação em x, a imagem é uma limitação no eixo y. Então nós vamos ter que esse gráfico vai variar de menos 1 até 1. Então aqui nós temos que y é igual a 1, da mesma maneira que nós teremos que aqui embaixo y é igual a menos 1. Lembrando que a cara do gráfico seno é mais ou menos isso daqui, ó. A gente tem essa curvatura para cima e tem a mesma curvatura aqui para baixo. Lembrando alguns conceitos muito importantes, que são o dos tipos de funções. O que eu gostaria que você lembrasse nesse exercício, quando ele disse bijetora, é lembrar qual é o conceito de uma função bijetora. Lembrar que ela é injetora, e ser injetora significa que passando retas horizontais aqui no gráfico, nós teremos apenas um correspondente para cada ponto na função. Então, realmente, essa função, esse gráfico da função, é o gráfico de uma função injetora. E, além disso, o conceito de sobrejetora, onde o contradomínio é igual à imagem. Então, a gente tem, a partir do enunciado, já o nosso contradomínio. Nós temos que o contradomínio ele vai ser igual à nossa imagem. Bom, na realidade, essa informação ela também não vai ajudar muito aqui nesse nosso caso, porque não é nenhuma solução gráfica. Na realidade, o que ele passou para a gente foi uma função inversa de uma função trigonométrica, e o nosso trabalho vai ser calcular o valor do cosseno dessa função. Então vamos lá, vamos começar a resolver esse exercício. A primeira informação que ele passou para a gente é o quê? Que arcosseno de 1 sobre 3 é igual a x. Se você bem se recordar, a inversa da função inversa é ela própria. Então a gente pode dizer a partir disso o que? Que seno de x é igual a 1 sobre 3.
A partir daqui, e como é comum nesses exercícios, nós temos que nos recordar das relações trigonométricas, da relação trigonométrica fundamental, relação fundamental da trigonometria, melhor dizendo. Então, lembrando da relação que a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, nós iremos desenvolver essa solução. Vamos isolar aqui o cosseno, que é o que ele tinha pedido para a gente. Isolando o cosseno, passando o seno para o outro lado, nós ficamos com o quê? Que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Ora, o seno ao quadrado de x não foi o que a gente acabou de encontrar aqui? O que nós faremos então é a substituição. Então nós temos que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 1/3 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 1 menos 1/9. Nós chegamos à conclusão, portanto, que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 8/9. O que nós precisamos fazer agora, portanto, é tirar a raiz dos dois lados. Então, nós chegamos ao valor de cosseno de x. Então, tirando a raiz, nós vamos chegar à conclusão que o cosseno de x vai ser igual a raiz de 8/9, que você bem sabe que nós podemos simplificar. No denominador, essa raiz tem um resultado inteiro, tem um correspondente que você conhece, que é 3. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. E aqui, no caso do 8, nós podemos fatorar, que é 2 ao quadrado vezes 2, ou seja, 2 raiz de 2. Com isso, nós chegamos a mais uma resposta de um exercício. Essa é a nossa resposta final. E mais uma vez, vamos ver se há a correspondência em alguma das alternativas. Você pode observar que 2 raiz de 2/3 aparece na alternativa o item A.